O que você faria se alguém oferecesse a pagar todas as suas dívidas em troca do impossível? Larissa Vasconcelos estava prestes a descobrir que algumas propostas mudam a vida para sempre. E nem sempre como esperamos. Esta é a história de uma noite que transformou um acordo frio em algo que nenhum dos dois estava preparado para sentir. A chuva de março em São Paulo tinha o dom de transformar a cidade em um labirinto de reflexos e sombras. Larissa Vasconcelos observava as gotas escorrendo pela janela do ônibus, cada uma carregando consigo um pedaço das suas esperanças. O envelope amarrotado em suas mãos continha a resposta que ela já conhecia antes mesmo de abrir. Mais uma negativa de emprego. Arquiteta formada pela Mackenzie, especializada em design sustentável, ex-estagiária em 3 dos maiores escritórios da cidade. Nada disso importava quando o mercado estava em crise e ela não tinha os contatos certos. Aos 28 anos, Larissa descobria que talento sem conexões era como ter uma Ferrari sem combustível. Bonito de se ver, mas que não te levava a lugar nenhum. O ônibus parou com um solavanco na Avenida Paulista, e ela desceu carregando mais do que apenas uma mochila surrada. O peso das contas vencidas, dos remédios da mãe que custavam mais que seu aluguel, e da sensação constante de estar afundando em areia movediça, a acompanhavam como uma sombra persistente. O apartamento em Cidade Tiradentes que dividia com a mãe ficava a 2 horas e 3 baldeações dali. Mas antes de voltar para casa, Larissa tinha uma parada obrigatória a fazer. A farmácia na esquina da rua onde cresceu, onde o Sr. Jorge sempre guardava os medicamentos da Dona Miriam, sua mãe, mesmo quando ela atrasava o pagamento. "Oi, seu Jorge", cumprimentou forçando um sorriso. "Vim buscar os remédios da mamãe." O farmacêutico, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e óculos de leitura pendurados no pescoço, a olhou com a expressão de quem tinha más notícias para dar. "Ah, Larissa, senta aqui, filha." O coração dela despencou. Sempre que alguém pedia para ela sentar, era porque vinha bomba pela frente. O laboratório aumentou o preço do Donepezil de novo. Agora está custando R$ 850 a caixa. E ela precisa de 2 por mês. Seu Jorge suspirou. "Eu segurei o preço velho para você até agora, mas não posso mais. A distribuidora está cobrando na entrega. R$ 1.700. O valor ecoou na cabeça dela como um tiro. Sua mãe, Miriam Vasconcelos, tinha Alzheimer precoce, diagnosticado aos 53 anos. O medicamento era a única coisa que retardava o avanço da doença, que permitia que ela ainda reconhecesse a filha na maior parte dos dias, que ainda conseguisse se lembrar do próprio nome. Eu vou dar um jeito, seu Jorge." "Pode guardar? Até o fim da semana eu trago o dinheiro." Mentira. Ela não fazia ideia de onde tiraria quase R$ 2.000. Seu último freela de design gráfico tinha rendido R$ 300 e já havia sido todo para o aluguel. A conta de luz estava atrasada, a de água também. E agora isso. O caminho de volta para casa passou como um borrão. Larissa estava no automático, subindo a ladeira íngreme da sua rua, quando seu celular tocou. Número desconhecido. "Alô? Larissa Vasconcelos?" A voz era feminina, formal, com sotaque que ela não conseguiu identificar. "Sou eu. Meu nome é Valentina Rocha. Sou assistente executiva do Sr. Adriano Montecler. Ele gostaria de falar com a senhora. É sobre uma oportunidade profissional." Larissa parou no meio da rua. Adriano Montecler. Ela conhecia esse nome. Todo mundo que trabalhava com arquitetura e urbanismo em São Paulo conhecia. Dono da Montecler Incorporações, responsável por alguns dos edifícios mais icônicos da cidade. Bilionário, influente e completamente fora da sua liga. Desculpe, mas acho que deve haver algum engano. Eu não tenho nenhum projeto em andamento que... Não há engano, senhora Vasconcelos. O senhor Montecler revisou seu portfólio online e ficou impressionado com seu trabalho em sustentabilidade urbana. Seria possível comparecer amanhã às 19 horas? O endereço é Avenida Faria Lima,
2954, quarto andar. O endereço era de um dos prédios mais caros da cidade. Larissa conhecia porque já havia sonhado em trabalhar em um lugar assim. Sim, posso ir. Mas poderia me dar mais detalhes sobre o que... O Sr. Monteclair prefere explicar pessoalmente. Até amanhã, Sra. Vasconcelos. A ligação se encerrou antes que ela pudesse fazer mais perguntas. Larissa ficou parada na calçada, olhando para o telefone como se ele fosse um objeto alienígena. Em menos de 5 minutos, sua vida havia virado de cabeça para baixo. Primeiro com a notícia do medicamento, agora com essa ligação misteriosa. Quando chegou em casa, encontrou sua mãe na sala, organizando fotografias antigas em caixas de sapato. Era um ritual que Miriam repetia quase todos os dias, desde que a doença começou a avançar, como se estivesse tentando organizar as memórias antes que elas desaparecessem para sempre. Oi, mamãe. Larissa beijou o topo da cabeça da mãe, aspirando o cheiro do shampoo de erva-doce que ela usava desde que Larissa era criança. Oi, meu amor. Olha só o que eu encontrei. Miriam ergueu uma foto desbotada. Essa é você no seu primeiro dia de faculdade. Lembra como você estava nervosa? Larissa olhou para a imagem. Uma versão mais jovem dela mesma, sorrindo ao lado da mãe em frente ao prédio da arquitetura. Seu pai não estava na foto. Nunca estava. Miriam havia criado a filha sozinha, trabalhando como faxineira em 3 casas diferentes, para pagar a faculdade particular da menina. Lembro sim, mamãe. Larissa se sentou ao lado dela no sofá surrado. A senhora disse que eu ia mudar o mundo com meus prédios verdes. E você vai. Miriam segurou a mão da filha com uma firmeza que parecia desafiar a doença. Minha menina inteligente vai fazer coisas grandes. Eu sei disso. O coração de Larissa se apertou. Nos momentos de lucidez, sua mãe ainda era a mulher forte que a havia criado. Mas esses momentos estavam ficando cada vez mais raros, como ilhas num oceano de confusão. Mamãe, eu preciso ir a uma reunião de trabalho amanhã à noite. A senhora consegue ficar sozinha? Claro, filha, eu não sou inválida. Miriam riu. Vai lá conquistar o mundo. Naquela noite, Larissa ficou acordada até tarde pesquisando tudo o que conseguia encontrar sobre Adriano Monteclair. O que descobriu a deixou ainda mais confusa. Ele tinha 35 anos, havia herdado uma pequena construtora do pai e a transformado em um império imobiliário. Conhecido por ser implacável nos negócios, perfeccionista até a obsessão e completamente reservado na vida pessoal. Nunca casado, sem filhos conhecidos, sem escândalos românticos. Um mistério envolto em terno italiano. Mas o que mais a intrigou foram algumas matérias que mencionavam seu interesse recente em construção sustentável. Uma mudança de direção que muitos no mercado não entendiam, considerando que ele sempre havia sido focado exclusivamente em lucro. O dia seguinte passou em câmera lenta. Larissa escolheu sua melhor roupa. Um blazer preto que havia comprado para a formatura e uma calça social que sua mãe havia dado de presente no primeiro emprego. Nada muito elegante, mas era o que tinha. Chegou ao edifício na Faria Lima 15 minutos antes do horário marcado. A recepção era um espetáculo de mármore branco e vidro, com um lustre que provavelmente custava mais que sua casa inteira. O porteiro conferiu seu nome numa lista e a direcionou para um elevador exclusivo. 40º andar, senhora. O elevador subiu tão silenciosamente que ela quase não percebeu o movimento. Quando as portas se abriram, foi recebida por uma mulher loira de aproximadamente 40 anos, vestida com um terno cinza impecável. Senhora Vasconcelos, sou Valentina Rocha. O senhor Monteclair a está esperando. O escritório era mais intimidante que a recepção. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo, a cidade se estendendo até o horizonte como um mar de luzes. A decoração era minimalista, cara. Cada objeto cuidadosamente posicionado para transmitir poder e sofisticação. E então ela o viu. Adriano Monteclair estava de pé, atrás de uma mesa de vidro, falando ao telefone em inglês fluente. Alto, ombros largos sob um terno que provavelmente custava mais que um carro popular.
cabelos negros perfeitamente penteados, mandíbula definida. E quando ele levantou os olhos para ela, Larissa sentiu como se alguém tivesse puxado o chão debaixo dos seus pés. Os olhos dele eram de um castanho tão escuro que quase pareciam pretos, intensos de uma forma que a fez esquecer como respirar. Ele encerrou a ligação sem tirar o olhar dela, um meio sorriso brincando nos lábios. Senhora Vasconcelos. A voz era grave, com um leve sotaque carioca que ele provavelmente tentava esconder. Por favor, sente-se. Ela obedeceu, tentando não demonstrar como suas mãos tremiam ligeiramente. Adriano se sentou do outro lado da mesa, e por um momento eles simplesmente se observaram em silêncio. Você está se perguntando por que está aqui, ele disse finalmente. Não era uma pergunta. A senhora Rocha mencionou algo sobre meu trabalho em sustentabilidade, mas você sabe que isso é apenas parte da verdade. Adriano se recostou na cadeira, os dedos entrelaçados. Eu pesquisei você, Larissa. Posso chamá-la de Larissa? Ela assentiu, não confiando na própria voz. Larissa Vasconcelos, 28 anos, formada pela Mackenzie com louvor. Especialização em design sustentável e urbanismo verde. Filha de Miriam Vasconcelos, portadora de Alzheimer precoce. Desempregada há 8 meses. Dívidas acumuladas de aproximadamente R$45 mil entre medicamentos, hospital e contas básicas. O sangue de Larissa gelou. Como você... Eu tenho recursos. Ele se inclinou para a frente. E você tem algo que eu preciso. Não entendo. Adriano se levantou e caminhou até a janela, as mãos nos bolsos. A cidade brilhava lá embaixo, mas ele parecia estar olhando para algo muito mais distante. Minha empresa está expandindo para o mercado internacional. Investidores europeus, especificamente alemães e holandeses, que são obcecados por sustentabilidade. Eles querem ver que estamos comprometidos com o futuro do planeta, não apenas com lucros. Ele se virou para ela. Preciso de alguém brilhante, criativo e completamente dedicado para liderar essa transição. Alguém que entenda que construção sustentável não é apenas uma tendência, mas uma necessidade. E você acha que eu sou essa pessoa? Seu projeto de graduação foi sobre habitação popular sustentável. Você desenvolveu um sistema de captação de água da chuva que reduziria os custos de construção em 30%. Isso não é apenas talento, Larissa. Isso é visão. Ela sentiu um aquecimento no peito. Fazia tanto tempo que alguém reconhecia seu trabalho. Mas há uma condição, Adriano continuou, voltando para a mesa. Uma que pode soar não convencional. O tom dele mudou, ficou mais baixo, mais íntimo. Larissa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que tipo de condição? Adriano abriu uma gaveta e retirou um envelope lacrado. Colocou-o na mesa entre eles, mas não o abriu. Eu tenho 35 anos, Larissa. Construí um império do zero, superei todos os obstáculos que me colocaram no caminho. Mas há algo que ainda não consegui. Um herdeiro. O coração dela começou a bater mais rápido. Não quero uma esposa. Não quero complicações românticas ou emocionais. O que eu quero é um acordo claro, direto, mutuamente benéfico. Ele a olhou nos olhos. Dê-me um bebê, e eu apago todas as suas dívidas. Você trabalhará como minha arquiteta-chefe pelo tempo que quiser, com um salário que permitirá cuidar da sua mãe com toda a dignidade que ela merece. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Larissa podia ouvir seu próprio coração batendo, o tic-tac do relógio na parede, o zumbido distante do trânsito lá embaixo. Você está falando sério? Completamente. Adriano abriu o envelope e retirou alguns documentos. Aqui estão os termos. Você seria totalmente amparada durante a gravidez. Apartamento nos Jardins, plano de saúde premium, acompanhamento médico particular. Após o nascimento, custódia compartilhada, mas eu seria o guardião principal. Você teria acesso irrestrito à criança e participação em todas as decisões importantes. Larissa olhou para os papéis,
como se eles fossem cobras venenosas. E se eu disser não? Então você sai desta sala e nunca mais ouvimos falar um do outro. Sem consequências, sem pressão. Ele juntou os documentos. Mas nós dois sabemos que você não pode dizer não, Larissa. Sua mãe precisa dos medicamentos. Você precisa de um emprego. E eu preciso de alguém em quem possa confiar. Confiar? Ela quase riu. Você nem me conhece. Conheço o suficiente. Adriano se levantou novamente, caminhando até uma estante onde havia várias fotos emolduradas. Ele pegou uma delas e a mostrou para Larissa. Era uma imagem de um prédio residencial moderno, com jardins verticais e painéis solares. Reconhece isso? Larissa arregalou os olhos. É meu projeto da faculdade. Como você... Eu comprei o terreno onde você imaginou construir isso. Há 6 meses. Ele voltou para a mesa. Não foi coincidência eu ter encontrado você, Larissa. Eu estava procurando exatamente por alguém como você. A cabeça dela estava girando. Nada daquilo fazia sentido, mas ao mesmo tempo fazia sentido demais. Por quê? Por que eu? Porque você entende o que é lutar. Você sabe o valor das coisas importantes. E por quê? Ele hesitou pela primeira vez desde que ela entrara na sala. Porque eu vejo em você a mesma determinação que me trouxe até aqui. Larissa olhou pela janela, para a cidade que se estendia infinitamente. Lá embaixo, em algum lugar, sua mãe estava provavelmente organizando fotos novamente, tentando segurar memórias que escapavam como areia entre os dedos. Os medicamentos que podiam lhe dar mais alguns anos de lucidez custavam mais do que Larissa conseguiria ganhar em meses. Quanto tempo eu tenho para decidir? Até amanhã, ao meio-dia. Ela se levantou, as pernas bambeando ligeiramente. E se eu aceitar, quando seria? Imediatamente. A resposta dele foi direta, sem rodeios. Há exames a serem feitos, documentos a serem assinados. Se tudo correr bem, o processo começaria na próxima semana. Larissa assentiu lentamente, ainda tentando processar tudo. Adriano caminhou até ela, e pela primeira vez, ela percebeu quão alto ele era. Precisava levantar o queixo para olhá-lo nos olhos. Larissa, ele disse, a voz mais suave agora. Eu sei que parece loucura, mas às vezes a loucura é a única resposta sensata para uma situação impossível. Ela o olhou por um longo momento, tentando ler alguma coisa atrás daqueles olhos escuros. Havia algo ali, uma vulnerabilidade cuidadosamente escondida, como se ele também estivesse apostando mais do que demonstrava. Eu vou pensar, disse finalmente. É tudo o que eu peço. Valentina apareceu como se tivesse sido convocada telepaticamente, guiando Larissa de volta ao elevador. Durante toda a descida, ela não conseguiu tirar da cabeça a última imagem de Adriano, parado atrás da mesa de vidro, olhando para ela com uma expressão que não conseguia decifrar. O caminho de volta para casa passou num borrão. Larissa estava no automático, sua mente girando em círculos infinitos ao redor da proposta impossível que havia acabado de receber. Quando finalmente chegou ao apartamento, encontrou sua mãe dormindo no sofá, uma foto da sua formatura ainda nas mãos. Ela cobriu Miriam com um cobertor e se sentou na cozinha, olhando para a pilha de contas em cima da mesa. 45 mil reais de dívidas. Quase 2 mil por mês, só em medicamentos. E agora, uma proposta que poderia resolver tudo, mas ao custo de quê? Seu celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Pense bem, mas não pense demais. Algumas oportunidades aparecem apenas uma vez na vida. AM. Larissa olhou para a mensagem até as letras ficarem borradas. Lá fora, a chuva havia parado, e as primeiras estrelas começavam a aparecer entre as nuvens. Ela fechou os olhos e tentou imaginar como seria sua vida dali a 1 ano. Com Adriano Montecler, ela seria a mãe do filho de um bilionário, uma arquiteta respeitada, com recursos para cuidar da mãe. Sem ele, talvez ela nem tivesse uma mãe para cuidar dali a 1 ano. A escolha,
Quando finalmente chegou até ela com toda a clareza, não pareceu realmente uma escolha. Era uma necessidade. Larissa acordou às 5 da manhã com o estômago embrulhado e a cabeça latejando. Havia passado a noite inteira dando voltas na cama, alternando entre momentos de certeza absoluta e crises de pânico. Em alguns instantes, a proposta de Adriano parecia a solução perfeita para todos os seus problemas. Em outros, soava como a coisa mais insana que alguém já havia lhe oferecido. Ela se levantou silenciosamente, tentando não acordar a mãe, e foi até a cozinha preparar um café. Enquanto a água esquentava, seus olhos pousaram sobre a pilha de contas que não havia diminuído magicamente durante a noite. O boleto do cartão de crédito estava por cima, com números vermelhos que pareciam gritar sua urgência. "Bom dia, filha." A voz de Miriam a fez pular. Sua mãe estava na porta da cozinha, com o cabelo despenteado e uma expressão confusa no rosto. "Que horas são?" "Ainda é cedo, mamãe. 5:30. Larissa serviu 2 xícaras de café. "A senhora dormiu bem?" Miriam se sentou à mesa, segurando a xícara com as 2 mãos, como se precisasse do calor para se orientar. "Tive um sonho estranho. Sonhei que você estava numa igreja, de vestido branco, mas não era um casamento. Era, sei lá, outra coisa." O coração de Larissa disparou. Desde que a doença começou, os sonhos de sua mãe às vezes pareciam ter um tom profético estranho, como se a mente dela captasse coisas que a consciência não conseguia processar. "Que tipo de outra coisa, mãe?" "Não lembro direito." Miriam franziu a testa, concentrando-se. "Tinha um homem muito bonito, de terno escuro. Ele segurava sua mão, mas vocês 2 pareciam tristes, como se estivessem fazendo algo porque precisavam, não porque queriam." Larissa quase derrubou a xícara. A descrição era perturbadoramente próxima do que havia acontecido na noite anterior. "Mãe, é só um sonho. Não significa nada." "Significa sim." Miriam a olhou com aquela lucidez súbita que às vezes emergia da névoa da doença. "Minha filha, você está escondendo alguma coisa de mim. Eu posso não lembrar onde coloquei as chaves ontem, mas ainda sei quando você está preocupada." Larissa suspirou. Sua mãe sempre havia sido intuitiva, e o Alzheimer não havia roubado completamente essa capacidade dela. "Apareceu uma oportunidade de trabalho", disse, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Uma coisa grande, que resolveria nossos problemas financeiros. Mas é complicado." "Complicado como?" "Complicado de um jeito que eu não sei se é certo aceitar." Miriam estendeu a mão e tocou o rosto da filha, seus dedos ásperos, mas gentis. "Larissa, eu criei você para ser uma mulher forte. E mulheres fortes fazem o que é preciso para proteger quem amam. Se essa oportunidade vai nos ajudar, e se não machuca ninguém, talvez você devesse confiar no seu instinto." O telefone de Larissa tocou antes que ela pudesse responder. Era um número que ela não reconhecia, mas que de alguma forma já esperava. "Alô? Larissa, aqui é Dr. Rafael Henrique, do Hospital Sírio-Libanês. Fui indicado pelo Sr. Adriano Montecler para conversar com você sobre alguns exames." Ela sentiu o sangue gelar. "Exames? Nada invasivo. Pode ficar tranquila. Apenas alguns procedimentos de rotina que seriam necessários caso você decida aceitar a proposta do Sr. Montecler. Seria possível você vir ao hospital hoje pela manhã? Digamos, às 10 horas? Larissa olhou para o relógio. Eram 6 da manhã. Adriano não estava perdendo tempo. "Eu ainda não decidi se vou aceitar." "Entendo perfeitamente. Mas o Sr. Montecler pensou que talvez fosse útil você ter todas as informações médicas antes de tomar a decisão final. O processo seria totalmente sigiloso e sem compromisso da sua parte." Ela olhou para a mãe, que estava tomando café e fingindo não escutar a conversa. "Está bem. Às 10 horas. Perfeito. Pergunte por mim na recepção do pronto-socorro particular. E Larissa, não se preocupe. O que conversarmos fica entre nós." Depois que desligou, Larissa ficou olhando para o telefone como se ele fosse um objeto alienígena.
Tudo estava acontecendo muito rápido, como se Adriano já soubesse qual seria a resposta dela. Era sobre o trabalho? Miriam perguntou. Era. E você vai? Larissa olhou para a mãe. Realmente olhou. Miriam estava mais magra do que no mês anterior, as roupas ficando folgadas no corpo antes robusto. As mãos tremiam ligeiramente ao segurar a xícara, e havia uma fragilidade nos seus movimentos que não existia antes. O Alzheimer estava avançando, lenta mas implacavelmente, e os medicamentos caros eram a única coisa que retardava esse avanço. Vou sim, mãe, vou sim. O hospital sírio-libanês era um mundo à parte. Larissa havia passado tanto tempo em hospitais públicos com a mãe que quase havia esquecido como era um lugar onde o dinheiro realmente não era problema. Recepção com mármore italiano, funcionários solícitos, silêncio que só existia quando não havia superlotação. Dr. Rafael Henrique era um homem de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de grife e um sorriso que conseguia ser profissional e caloroso ao mesmo tempo. Ele a recebeu em uma sala privativa que mais parecia um escritório de executivo do que um consultório médico. Obrigado por vir, Larissa. Posso chamá-la de Larissa? Claro. Bom, vou ser direto porque imagino que você esteja confusa com tudo isso. Ele se sentou atrás da mesa e abriu uma pasta. O Sr. Monteclair me explicou a situação em linhas gerais. Ele está buscando alguém para um procedimento de fertilização in vitro, e você está considerando a possibilidade. Considerando é uma palavra forte, Larissa murmurou. Dr. Rafael sorriu. Entendo. Bom, caso você decida prosseguir, precisaríamos fazer alguns exames para garantir que você está em condições de levar uma gravidez a termo sem riscos. Nada diferente do que qualquer mulher faria antes de tentar engravidar naturalmente. Que tipo de exames? Exames de sangue para verificar seus níveis hormonais, ultrassom para verificar a condição dos ovários e útero, alguns testes genéticos básicos. O processo todo levaria cerca de 2 semanas para ficar completo. Larissa assentiu lentamente. E se tudo estiver normal? Então começaríamos o protocolo de estimulação ovariana. Você tomaria medicamentos por cerca de 2 semanas para estimular a produção de óvulos, faria algumas aplicações e depois o procedimento de coleta seria realizado aqui no hospital. No mesmo dia, faríamos a fertilização in vitro com o material genético do Sr. Monteclair. E depois? Depois esperaríamos alguns dias para confirmar se houve fecundação, e então faríamos a transferência do embrião para o seu útero. A partir daí, seria uma gravidez normal. Normal. A palavra ecoou na cabeça dela. Nada daquilo era normal. Doutor, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O senhor já fez isso antes? Quero dizer, esse tipo de arranjo? Dr. Rafael se recostou na cadeira, a expressão ficando mais séria. Algumas vezes. Não é incomum como as pessoas pensam, especialmente entre pessoas de alta renda que têm dificuldades para conceber naturalmente ou que, por outras razões, optam por esse caminho. E como terminam essas histórias? Depende muito das pessoas envolvidas. Ele a olhou nos olhos. Larissa, posso lhe dar um conselho como médico e como pessoa que já viu muitas situações como essa? Ela assentiu. O mais importante é que você esteja fazendo isso por motivos que faça sentido para você, não apenas por desespero financeiro. Porque uma vez que a criança nascer, sua vida vai mudar para sempre. E não importa quais foram os acordos iniciais, você vai amar essa criança. É inevitável. As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. Ela não havia pensado nisso. Na verdade, havia deliberadamente evitado pensar nisso. A ideia de carregar uma criança por 9 meses e depois entregá-la para outra pessoa. Preciso pensar mais um pouco, disse finalmente. É claro, mas se decidir prosseguir, ligue para mim até amanhã. O protocolo funciona melhor quando começamos no início do ciclo menstrual, e timing é importante. Larissa saiu do hospital com a cabeça girando ainda mais do que antes. O Dr. Rafael havia tornado tudo muito real, muito concreto. Não era mais uma proposta abstrata. Era um processo médico complexo que mudaria seu corpo, sua mente, sua vida inteira.
Ela decidiu caminhar um pouco antes de voltar para casa. São Paulo, ao meio-dia, era um caos controlado de carros, ônibus e pessoas correndo de um lado para o outro. Ela se sentou num banco da Praça da República e ficou observando o movimento. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de Adriano. Como foi no hospital? A pergunta era simples, mas havia algo na diretividade dela que a incomodou. Como se ele já soubesse que ela iria. Ela digitou e apagou várias respostas antes de mandar. Esclarecedor. A resposta veio quase imediatamente. Precisa conversar? Estou livre para almoçar. Larissa olhou para a mensagem por um longo tempo. Parte dela queria dizer não, manter distância, até tomar a decisão final. Mas outra parte, uma parte que ela não queria admitir, estava curiosa para vê-lo novamente. Onde? Conheço um lugar discreto na Vila Madalena. Te mando o endereço. 40 minutos depois, Larissa estava sentada em um pequeno bistrô escondido numa rua tranquila da Vila Madalena. O lugar era charmoso, com mesinhas de ferro na calçada e plantas penduradas na fachada. Completamente diferente do ambiente corporativo onde havia encontrado Adriano na noite anterior. Ele chegou pontualmente, mas desta vez estava diferente. Sem terno, usando uma camisa branca de linho e calça jeans escura. Parecia mais jovem, mais acessível. Mas os olhos continuavam tão intensos quanto antes. Obrigado por vir, disse, se sentando na cadeira em frente a ela. Obrigada por... Bem, não sei bem pelo que agradecer ainda. Adriano sorriu. Um sorriso verdadeiro desta vez, não aquele meio sorriso calculado do escritório. Que tal começar por eu explicar por que escolhi você? Eu achei que você já havia explicado. Meu trabalho, minha situação financeira... Isso é apenas parte da verdade. Ele chamou o garçom e pediu 2 cafés antes de continuar. Larissa, eu poderia ter escolhido qualquer mulher em São Paulo. Há empresas especializadas nesse tipo de arranjo. Mulheres que fazem disso uma profissão. Seria mais simples, mais... limpo. Então por que não fez isso? Adriano ficou em silêncio por um momento, como se estivesse decidindo quanto da verdade podia revelar. Porque eu não quero que meu filho seja apenas uma transação comercial. Quero que ele venha de alguém que entenda o valor das coisas importantes. Alguém que lute pelos que ama. Como você sabe que eu sou assim? Porque você está aqui. Ele se inclinou para a frente. Você poderia ter dito não ontem à noite. Poderia ter me mandado para o inferno e saído de cabeça erguida. Mas não fez isso. Veio ao hospital hoje de manhã. Está aqui conversando comigo agora. Porque sua mãe precisa desses medicamentos. E você faria qualquer coisa para garantir que ela os tenha. Os cafés chegaram e Larissa usou o tempo para processar as palavras dele. E você? Por que quer um filho assim? De uma forma tão... não convencional? A expressão de Adriano escureceu. Porque relacionamentos tradicionais não funcionam para mim. Já tentei várias vezes, sempre termina da mesma forma, com a outra pessoa querendo mudar quem eu sou ou tentando me usar para ter acesso ao meu dinheiro. Eu me cansei disso. Mas um filho, isso vai mudar sua vida completamente. Vai, e eu estou pronto para isso. Ele olhou para ela com uma intensidade que a fez desviar o olhar. A pergunta é, você está? Larissa bebeu o café, ganhando tempo. Adriano, posso fazer uma pergunta que talvez seja invasiva demais? Pode. Você tem certeza de que consegue amar uma criança que foi concebida assim? Sem amor, sem romance, apenas como um acordo? A pergunta o pegou de surpresa. Ela viu algo passar pelos olhos dele. Uma vulnerabilidade que ele tentou esconder rapidamente. Meus pais me tiveram por um acidente, disse finalmente. Minha mãe engravidou aos 16 anos. Meu pai a abandonou antes mesmo de eu nascer. Ela me criou sozinha, trabalhando como faxineira, exatamente como a sua mãe fez com você. E sabe o que eu aprendi com isso? Larissa balançou a cabeça. Que o amor não vem de como você foi concebido, vem de como você é cuidado, protegido,
Valorizado. Eu posso dar isso para uma criança. Posso dar muito mais do que isso. Havia uma intensidade nas palavras dele que a tocou de uma forma inesperada. Pela primeira vez desde que havia recebido a proposta, Larissa conseguiu imaginá-lo como pai, não apenas como um homem rico querendo um herdeiro, mas como alguém genuinamente interessado em criar uma criança. E se der errado? Perguntou. E se você mudar de ideia no meio do processo? Não vou mudar de ideia. Como pode ter tanta certeza? Adriano a olhou por um longo momento antes de responder. Porque eu sempre soube que queria ser pai. Apenas nunca encontrei a pessoa certa para ser mãe. Até agora. O até agora ficou suspenso no ar entre eles, carregado de significados que nenhum dos dois queria explorar. Larissa sentiu algo se mexer no peito. Uma mistura de medo, esperança e algo mais que ela não conseguia nomear. Preciso ir, disse abruptamente, levantando-se. Larissa, espere. Adriano também se levantou. Eu sei que parece muito. Eu sei que estou pedindo algo imenso. Mas pense no que isso poderia significar. Para você, para sua mãe, para a criança que nasceria amada e protegida. Ela se virou para olhá-lo. E para você? O que isso significaria para você? A pergunta o pegou desprevenido novamente. Por um momento, a máscara de controle caiu completamente, e ela viu algo profundo e solitário nos olhos dele. Significaria que eu finalmente teria uma família, disse, a voz mais baixa. De verdade. Larissa saiu do bistrô com o coração disparado e a mente mais confusa do que nunca. Adriano não era o que ela havia imaginado. Não era apenas um bilionário frio fazendo uma proposta comercial. Havia algo genuíno ali, uma vulnerabilidade cuidadosamente escondida que tornava tudo mais complicado. No ônibus de volta para casa, ela tentou organizar seus pensamentos. Prós. Resolveria todos os problemas financeiros dela e da mãe. Daria uma oportunidade profissional incrível. Garantiria que uma criança nascesse em um ambiente de recursos abundantes. Contras. Mudaria sua vida para sempre de formas que ela não conseguia nem imaginar. Criaria um vínculo permanente com um homem que ela mal conhecia. E ela não conseguia parar de pensar nele. Isso era o mais perturbador de tudo. A forma como ele a olhava, como se estivesse vendo algo nela que ela mesma não conseguia enxergar. A maneira como a voz dele ficava mais suave quando falava sobre ter uma família. A vulnerabilidade que ele tentava esconder atrás da persona de homem de negócios implacável. Quando chegou em casa, encontrou sua mãe na sala, dormindo no sofá com um livro aberto no colo. Era um dos livros de arquitetura de Larissa da faculdade. Miriam às vezes os folheava, como se estivesse tentando entender o mundo da filha mesmo através da névoa da doença. Larissa cobriu a mãe com um cobertor e foi para o quarto. Sentou-se na cama e pegou o cartão que Adriano havia lhe dado na noite anterior. Números de telefone, endereço de e-mail, mas nenhuma pista sobre quem ele realmente era por trás de toda aquela riqueza e poder. Ela pegou o laptop e começou a pesquisar novamente, mas desta vez procurando por algo diferente. Não matérias de negócios ou perfis profissionais, mas qualquer coisa que revelasse o homem por trás do empresário. Foi então que encontrou uma matéria antiga, de quase 10 anos atrás, em uma revista local. Uma pequena foto de Adriano, muito mais jovem, ao lado de uma mulher bonita de cabelos loiros. A legenda dizia: Adriano Montecler e a socialite Helena Vieira no lançamento do empreendimento Vista Verde. Ela clicou na foto para ampliar. Adriano na imagem parecia diferente, mais descontraído, sorrindo de forma genuína. Mas havia algo nos olhos da mulher ao lado dele, uma possessividade que até a foto conseguia capturar. Intrigada, Larissa pesquisou o nome Helena Vieira. O que encontrou a fez entender muita coisa sobre Adriano Montecler. Helena havia sido herdeira de uma família tradicional paulista, conhecida por seus relacionamentos tumultuados e vida social agitada. Ela e Adriano haviam namorado por 2 anos, e o relacionamento havia terminado de forma escandalosa
quando ela foi flagrada em uma festa com outro homem, justamente na noite do lançamento de um dos maiores empreendimentos de Adriano. Mas o que mais chamou a atenção de Larissa foi uma entrevista que Helena havia dado a uma revista de fofocas alguns meses depois do término. Nela, a socialite dizia: Adriano nunca me amou de verdade. Ele amava a ideia de mim, de ter uma esposa que combinasse com o status dele. Mas ele nunca conseguiu se entregar de verdade para ninguém. É como se houvesse uma parede de vidro ao redor dele. Você pode ver, mas nunca consegue tocar. As palavras ecoaram na mente de Larissa. Uma parede de vidro. Explicava muito sobre a proposta dele, sobre a forma como ele estruturava tudo como um acordo comercial. Era a maneira dele de ter o que queria, sem correr o risco de se machucar. Mas então ela se lembrou da expressão no rosto dele, quando disse que queria ter uma família de verdade. Da vulnerabilidade que ele tentou esconder, quando ela perguntou o que aquilo significaria para ele. Talvez, só talvez, a parede de vidro não fosse tão impenetrável quanto Helena havia pensado. Larissa fechou o laptop e deitou-se na cama, olhando para o teto. Em menos de 12 horas, ela precisaria dar uma resposta que mudaria sua vida para sempre. E pela primeira vez, desde que havia recebido a proposta, ela não estava pensando apenas nos aspectos práticos. Estava pensando em Adriano Monteclair como um homem que talvez fosse tão solitário e assustado quanto ela. E isso tornava tudo infinitamente mais complicado. Larissa acordou às 4 da manhã com o coração disparado e a sensação de que havia tomado uma decisão durante o sono. Não foi um momento de epifania ou uma revelação dramática. Foi mais como acordar e saber que o sol nasceria no leste. Simplesmente era. Ela ia aceitar a proposta de Adriano. A certeza veio acompanhada de uma mistura estranha de alívio e terror. Alívio porque finalmente havia uma saída para o buraco financeiro que parecia ficar mais fundo a cada dia. Terror porque ela estava prestes a entregar o controle da sua vida para um homem que conhecia há menos de 48 horas. Levantou-se silenciosamente e foi até a cozinha preparar café. A casa estava mergulhada naquele silêncio peculiar das madrugadas, quando o mundo parece suspenso entre o ontem e o amanhã. Sentou-se à mesa e pegou uma folha de papel em branco. Se ia fazer isso, precisava estabelecer suas próprias regras. Começou a escrever: condições da Larissa para aceitar a proposta. Quero participar ativamente das decisões médicas durante toda a gravidez. Preciso manter meu próprio apartamento até o nascimento. Não vou morar na casa dele. Quero um contrato que garanta minha participação na vida da criança. Não apenas acesso. Se algo der errado com a gravidez, ele não pode me responsabilizar. Após o nascimento, quero pelo menos 3 meses de licença maternidade remunerada antes de começar a trabalhar. Terapia. Psicológica incluída no pacote. Vou precisar. Ela parou de escrever e releu a lista. Eram pedidos razoáveis, mas havia algo mais profundo que ela não conseguia colocar no papel. Uma necessidade de manter algum controle, alguma dignidade, em uma situação que naturalmente a colocava em posição vulnerável. O telefone tocou às 7 horas em ponto. Ela sabia quem era antes mesmo de atender. Larissa! A voz de Adriano soava tensa, como se ele também tivesse passado a noite em claro. Oi. Eu sei que disse que você tinha até meio-dia, mas... Ele fez uma pausa. Eu queria saber se você gostaria de tomar café da manhã comigo, para conversarmos melhor. Na verdade, eu estava pensando a mesma coisa. Larissa olhou para a folha de papel na sua frente. Tenho algumas coisas para discutir com você. Ótimo. Te busco em 1 hora? Não. A resposta saiu mais firme do que ela esperava. Eu vou até você. Me mande o endereço da sua casa. Houve uma pausa do outro lado da linha. Tem certeza? É um pouco longe. Tenho certeza. Adriano morou no Alto de Pinheiros, em uma casa que Larissa só havia visto em revistas de arquitetura. Não era ostensiva como ela imaginava que seria a casa de um bilionário. Era moderna, elegante, mas com um toque humano que a surpreendeu. Jardins bem cuidados, mas não exagerados.
Linhas limpas, mas acolhedoras. Ele a recebeu na porta usando jeans e uma camiseta branca simples, os pés descalços. Parecia mais jovem, menos intimidante. Mas os olhos continuavam carregando aquela intensidade que a fazia esquecer como respirar. Seja bem-vinda à minha casa, disse, fazendo um gesto para que ela entrasse. O interior era ainda mais impressionante. Muito vidro e luz natural, móveis de design que provavelmente custavam mais que um carro, mas dispostos de uma forma que criava ambientes aconchegantes. Havia livros espalhados, uma xícara de café esquecida na mesa de centro, sinais de que aquilo era um lar, não apenas uma vitrine. Café? Ele perguntou, guiando-a para uma cozinha que parecia ter saído de uma revista. Por favor. Enquanto ele preparava o café em uma máquina italiana que provavelmente valia mais que o salário mínimo, Larissa observou os detalhes ao redor. Fotos emolduradas em uma estante. Adriano mais jovem com uma mulher que devia ser sua mãe, algumas imagens dele recebendo prêmios, uma foto dele sorrindo ao lado de uma obra em construção. Minha mãe, disse ele, seguindo o olhar dela. Morreu há 5 anos. Câncer. Sinto muito. Ela teria gostado de você. Ele serviu o café em xícaras delicadas de porcelana. Sempre disse que eu precisava encontrar uma mulher que não se intimidasse comigo. Larissa quase riu. Eu estou apavorada com você. Mas está aqui mesmo assim. Eles se sentaram em uma mesa de vidro no jardim interno. O sol da manhã filtrava através das folhas de uma jabuticabeira centenária, criando padrões de luz e sombra no chão. Adriano, Larissa começou, tirando a folha de papel da bolsa. Eu decidi aceitar sua proposta. Ela viu algo passar pelos olhos dele. Alívio, satisfação, talvez até surpresa. Mas ele apenas assentiu, esperando que ela continuasse. Mas tenho algumas condições próprias. Estou ouvindo. Larissa leu a lista que havia preparado, observando as reações dele. Adriano ouvia em silêncio. Os dedos vibravam levemente na mesa. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um longo momento. Você quer manter seu apartamento, disse finalmente. Por quê? Porque preciso de um lugar que seja meu. Se vou fazer isso, preciso saber que ainda tenho algum controle sobre minha vida. E se eu disser que preferiria que você ficasse aqui? Por motivos médicos, para acompanhar melhor a gravidez? Então eu diria que você pode contratar os melhores médicos particulares para me visitarem no meu apartamento. Larissa o olhou nos olhos. Adriano, eu entendo que você está acostumado a ter controle total sobre suas negociações. Mas se vamos fazer isso, precisa ser um partnership real, não uma aquisição. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto dele. Partnership. Gosto dessa palavra. Então aceita minhas condições? Aceito todas com uma adição. Ele se inclinou para a frente. Eu quero que você me dê uma chance de conhecê-la melhor. Não como parte do acordo, mas como pessoas. Jantares, conversas, tempo juntos sem falar sobre contratos ou bebês. A sugestão a pegou desprevenida. Por quê? Porque se vamos criar uma criança juntos, mesmo que de forma não convencional, ela merece que seus pais se conheçam de verdade. E por quê? Ele hesitou. Porque eu gostaria de conhecê-la melhor, Larissa. Como pessoa. Havia algo na voz dele que fez o coração dela acelerar. Uma sinceridade que não existia quando ele falava sobre negócios. Está bem, disse finalmente. Mas sem pressão. Se eu disser que preciso de espaço, você respeita. Combinado. Eles passaram a manhã toda conversando sobre detalhes práticos. Adriano chamou seus advogados para modificar o contrato original, incluindo as condições de Larissa. Ela ligou para Dr. Rafael para marcar os primeiros exames. Quando olharam para o relógio, já era 12:00. Preciso ir, Larissa disse, levantando-se. Minha mãe fica preocupada quando fico muito tempo fora. Larissa. Adriano se levantou também, caminhando com ela até a porta. Obrigado. Por aceitar, por confiar em mim. Eu sei que não é fácil. Obrigado por tornar isso menos assustador do que poderia ser.
Eles ficaram parados na porta por um momento, uma estranha tensão pairando no ar. Adriano estendeu a mão e Larissa a cumprimentou formalmente. Mas o aperto de mão durou alguns segundos a mais do que o necessário, e ela sentiu um calor subir pelo braço. "Te ligo amanhã", disse ele, "para saber como foram os exames." "Está bem." No táxi de volta para casa, Adriano havia insistido em pagar. Larissa ficou olhando pela janela, pensando em como sua vida havia mudado completamente em 3 dias. Na segunda-feira, ela era uma arquiteta desempregada lutando para pagar os remédios da mãe. Agora, na quinta-feira, estava a caminho de casa depois de assinar um contrato para ter o filho de um bilionário. A irrealidade da situação a atingiu como uma onda. Em alguns meses, haveria uma criança crescendo dentro dela. Uma criança com metade dos genes de Adriano Monteclair, metade dos seus. Como seria essa criança? Teria os olhos intensos do pai? O temperamento teimoso da mãe? Pela primeira vez, ela tentou imaginar Adriano como pai de verdade, não apenas como alguém que queria um herdeiro. O viu brincando com uma criança pequena no jardim da casa dele, ensinando a andar, contando histórias antes de dormir. A imagem era surpreendentemente fácil de visualizar. Quando chegou em casa, encontrou sua mãe na cozinha, preparando o almoço. Miriam estava tendo um dia bom. Seus movimentos eram mais coordenados, os olhos mais focados. "Oi, filha. Como foi a reunião de trabalho?" "Foi produtiva." Larissa se sentou à mesa, observando a mãe cozinhar. "Mãe, eu preciso contar uma coisa para a senhora." "Que tipo de coisa?" Miriam se virou, o rosto mostrando uma preocupação maternal. "Eu consegui um emprego. Um emprego muito bom, que vai resolver nossos problemas financeiros." O rosto de Miriam se iluminou. "Larissa, que maravilha! Onde?" "Com uma empresa de construção civil. Vou ser arquitefa-chefe em um projeto grande." Não era mentira, exatamente. "Mas o trabalho vai demandar muito de mim nos próximos meses. Talvez eu precise viajar, ficar fora às vezes." "Minha filha, eu fico feliz demais. Você merece isso. Trabalhou tanto." Miriam a abraçou apertado. "E não se preocupe comigo. Eu sei me cuidar." O abraço da mãe fez Larissa se sentir ao mesmo tempo melhor e pior. Melhor porque finalmente tinha boas notícias para dar. Pior porque estava omitindo a parte mais importante da história. Naquela tarde, foi até a farmácia do seu Jorge. "Seu Jorge", disse tentando conter a emoção na voz, "eu posso pagar os remédios da minha mãe. Todos eles." O farmacêutico a olhou com surpresa. "Larissa, filha, você conseguiu o dinheiro todo?" "Consegui um emprego novo, um emprego bom." Ela tirou o cartão de crédito que Adriano havia providenciado para ela. "Pode cobrar tudo que estava em aberto também?" 15 minutos depois, ela saiu da farmácia com uma sacola cheia de medicamentos e o coração mais leve do que estava há meses. Ia conseguir dar para sua mãe mais alguns anos de lucidez, mais tempo juntas, antes que a doença levasse embora a mulher que a havia criado. Talvez valesse a pena qualquer preço que tivesse que pagar por isso. Naquela noite, depois que Miriam foi dormir, Larissa se sentou no computador e começou a pesquisar tudo sobre fertilização in vitro. Queria entender exatamente pelo que estava passando, quais eram os riscos, que mudanças esperar no seu corpo. O que leu a deixou ainda mais nervosa. Hormônios, injeções, procedimentos invasivos, mudanças de humor, possibilidade de gravidez múltipla. E isso era apenas para engravidar. Depois viriam 9 meses de transformações físicas e emocionais, que culminariam no nascimento de uma criança que ela teria que entregar para outra pessoa criar. Seu telefone tocou. Adriano. "Oi", atendeu. "Oi. Como você está?" "Nervosa." "É normal. Quer conversar sobre isso?" Larissa hesitou. Parte dela queria desligar o telefone e fingir que nada daquilo estava acontecendo. Mas outra parte, uma parte que estava crescendo a cada conversa com ele, queria ouvir a voz dele, sentir que não estava sozinha naquilo. "Eu estava pesquisando sobre o processo de FIV", disse.
É mais complicado do que eu imaginava. Dr. Rafael vai cuidar de tudo. Ele é o melhor reprodutor humano de São Paulo. Não é a parte médica que me preocupa. Ela fez uma pausa. Adriano, e se eu não conseguir entregar a criança para você depois que ela nascer? E se eu me apegar demais? O silêncio do outro lado da linha durou tanto tempo que ela pensou que a ligação havia caído. Adriano? Estou aqui. A voz dele estava diferente, mais baixa. Larissa, vou ser honesto com você. Eu espero que você se apegue à criança. Espero que você a ame. Porque criança que não é amada pela mãe cresce com um buraco dentro dela que nunca consegue preencher. Mas o acordo é sobre custódia legal, não sobre amor. Eu nunca esperaria que você simplesmente entregasse o bebê e sumisse da vida dele. Eu quero que você seja uma mãe presente, carinhosa. Só não quero que você seja uma esposa ausente. As palavras dele a pegaram completamente desprevenida. Desde o início, ela havia assumido que ele queria uma barriga de aluguel, no sentido mais literal. Alguém para carregar a criança e depois desaparecer. Mas parecia que a realidade era muito mais complexa. Então você quer que eu seja... o quê? Uma co-parent? Quero que você seja a mãe do meu filho, disse ele simplesmente. Em todos os sentidos que importam. Depois que a ligação terminou, Larissa ficou sentada no escuro por um longo tempo, processando a conversa. Adriano continuava a surpreendê-la, revelando camadas de complexidade que ela não esperava encontrar em um homem que havia estruturado a concepção do próprio filho como um acordo comercial. Na sexta-feira de manhã, ela acordou com uma mensagem dele. Bom dia. Que tal jantar comigo hoje à noite? Lugar simples, nada formal. Quero cumprir nossa parte do acordo sobre nos conhecermos melhor. Ela ficou olhando para a mensagem por vários minutos antes de responder. Que tipo de lugar simples? Você gosta de pizza? A pergunta a fez sorrir. Havia algo adoravelmente comum nela, vindo de um homem que provavelmente jantava em restaurantes com estrelas Michelin. Adoro. Conheço um lugar na Vila Madalena. Te busco às 7? Às 7. O resto do dia passou voando. Larissa foi ao hospital para os primeiros exames que correram sem problemas. Dr. Rafael a tranquilizou, dizendo que ela estava em perfeitas condições para a gravidez e que poderiam começar o protocolo de estimulação ovariana na semana seguinte. Realidade batendo na porta novamente. Às 7 em ponto, Adriano tocou a campainha. Quando Larissa abriu a porta, quase não o reconheceu. Jeans desbotado, camiseta preta, tênis. Parecia um cara normal levando uma garota normal para jantar. Oi, disse ele sorrindo. Você está linda. Ela havia escolhido um vestido simples de malha azul marinho e sapatilhas baixas. Nada especial, mas o jeito como ele a olhou fez com que se sentisse como se estivesse usando haute couture. Obrigada. Você também está... diferente. Diferente como? Mais humano. Adriano riu. Uma risada genuína que transformou completamente seu rosto. Vou aceitar isso como um elogio. A pizzaria era exatamente o tipo de lugar que Larissa frequentava. Mesas de madeira, luz baixa, ambiente descontraído, completamente fora do mundo de Adriano, mas ele parecia perfeitamente à vontade. Como você conhece este lugar? Perguntou enquanto se sentavam. Costumava vir aqui na faculdade. Era o único lugar que eu conseguia pagar quando queria impressionar uma garota. E funcionava? Às vezes. Ele sorriu. Depende da garota. Eles pediram uma pizza marguerita e uma garrafa de vinho tinto. A conversa fluiu naturalmente, passando de trabalho para família, de sonhos para medos. Larissa descobriu que Adriano havia estudado engenharia civil na USP, que aprendeu inglês assistindo filmes americanos legenda, que seu maior medo era se tornar como o pai que o abandonou. E você? Perguntou ele. Qual é seu maior medo? Larissa tomou um gole de vinho considerando a pergunta. Esquecer. Perder as pessoas que amo e não conseguir segurar as memórias. Por causa da sua mãe.
mas também porque eu sempre tive medo de não ser importante o suficiente para as pessoas se lembrarem de mim. Adriano a olhou com uma intensidade que a fez corar. Larissa, você é o tipo de pessoa que ninguém consegue esquecer. O comentário criou um momento de silêncio carregado de tensão. Larissa se deu conta de que estava gostando dele. Genuinamente gostando. Não apenas sendo atraída pelo poder ou pelo dinheiro. Gostando do jeito como ele ouvia quando ela falava, como ele conseguia ser engraçado sem tentar demais, como ele a olhava como se ela fosse a pessoa mais interessante da sala. Isso era perigoso. Muito perigoso. Adriano, disse colocando o copo de vinho na mesa, preciso que você entenda uma coisa. O que estamos fazendo, o acordo, não pode se confundir com isso. Ela gesticulou entre eles. Com o quê? Com o quê? Isso é que está acontecendo agora. Essa conversa, este jantar, a forma como você está me olhando. Sua voz ficou mais baixa. Não posso me permitir desenvolver sentimentos reais por você. Por que não? A pergunta a deixou sem palavras por um momento. Por quê? Porque isso tornaria tudo muito complicado. Talvez complicado não seja necessariamente ruim. Adriano? Larissa, eu sei que começamos isso como um acordo comercial, mas você não pode negar que há algo entre nós. Algo real. Ela queria negar. Queria levantar da mesa e sair, manter as coisas simples e descomplicadas. Mas olhando para ele na luz dourada da pizzaria, vendo a vulnerabilidade que ele estava tentando esconder, ela soube que já era tarde demais para a simplicidade. Tem, admitiu, a voz calma e tranquila. Tem alguma coisa. O sorriso que se espalhou pelo rosto dele foi como o sol nascendo depois de uma tempestade. Então não precisamos fingir que não tem. Mas também não podemos deixar que isso tome conta de tudo. O acordo vem primeiro. A criança vem primeiro. Concordo. Ele estendeu a mão por cima da mesa e ela a aceitou depois de um momento de hesitação. Mas isso não significa que não podemos explorar o que mais pode acontecer entre nós. O toque das mãos deles enviou uma corrente elétrica pelo braço de Larissa. Ela olhou para os dedos entrelaçados e se perguntou em que momento exatamente sua vida havia se tornado tão complicada. Uma coisa de cada vez, disse finalmente. Uma coisa de cada vez. Ele concordou. Mas quando Adriano a acompanhou até a porta do apartamento naquela noite, e quando eles ficaram parados na frente da entrada por alguns segundos a mais do que necessário, e quando ele se inclinou levemente em sua direção, antes de se corrigir e dar um beijo respeitoso no rosto dela, Larissa soube que uma coisa de cada vez seria muito mais difícil do que qualquer um deles imaginava. Porque às vezes, o coração não liga para acordos comerciais ou planejamentos cuidadosos. Às vezes o coração simplesmente decide por conta própria. As 2 semanas seguintes passaram como um furacão controlado. Larissa se dividiu entre os exames médicos, as injeções de hormônios que a deixavam emocionalmente instável e as conversas cada vez mais frequentes com Adriano. Ele cumpriu a promessa de dar espaço quando ela pedia, mas também estava sempre disponível quando ela precisava conversar sobre os efeitos colaterais dos medicamentos, ou simplesmente quando se sentia sobrecarregada. Na segunda-feira da 3ª semana, Dr. Rafael a chamou para uma consulta especial. Os seus ovários responderam muito bem ao tratamento, disse ele, mostrando as imagens do ultrassom. Temos 15 óvulos maduros, que é um número excelente. Podemos fazer a coleta amanhã. Amanhã? Larissa sentiu o estômago revirar. De alguma forma, mesmo sabendo que esse momento chegaria, a proximidade da realidade a pegou desprevenida. É um procedimento simples, sob sedação leve. Você ficará algumas horas em observação e depois poderá ir para casa. Dr. Rafael se sentou na cadeira ao lado dela. Larissa, posso perguntar como você está se sentindo emocionalmente? Esse processo pode ser muito intenso. Confusa, respondeu honestamente. Nervosa e... sei lá, excitada também? É estranho. É completamente normal. Você está prestes a participar da criação de uma vida. É natural sentir todas essas emoções ao mesmo tempo.
Quando saiu do consultório, Larissa ligou para Adriano. Amanhã, disse assim que ele atendeu. Amanhã o quê? A coleta dos óvulos. Amanhã de manhã. Houve uma pausa do outro lado da linha. Como você está se sentindo? Apavorada. Quer que eu vá com você? A pergunta a pegou de surpresa. Você não precisa... Eu sei que não preciso. Estou perguntando se você quer. Larissa pensou por um momento. A ideia de passar por aquilo sozinha de repente parecia muito assustadora. Sim, eu gostaria. Então eu vou buscar você às 7 da manhã. Naquela noite, Larissa mal conseguiu dormir. Ficou deitada olhando para o teto, pensando em como sua vida havia mudado drasticamente em menos de um mês. Amanhã, células do seu corpo seriam fertilizadas com o material genético de Adriano em um laboratório. Em alguns dias, se tudo desse certo, um embrião seria colocado dentro dela e começaria a crescer. Era surreal demais para processar completamente. Adriano chegou pontualmente às 7, como sempre. Mas desta vez ele parecia tão nervoso quanto ela. Havia uma tensão em seus ombros que ela não havia notado antes, e ele ficou tamborilando os dedos no volante durante todo o caminho para o hospital. Você está bem? Perguntou. Devo estar. E você? Mentindo se dissesse que sim. Ele riu nervosamente. Pelo menos somos honestos um com o outro. No hospital, Dr. Rafael explicou novamente todo o procedimento para os dois. Adriano faria sua parte em uma sala separada, enquanto Larissa seria sedada para a coleta dos óvulos. O processo de fertilização aconteceria no laboratório ao longo dos próximos dias. Nos vemos do outro lado, disse Adriano, apertando suavemente a mão dela antes de se dirigir para sua sala. O procedimento em si foi mais tranquilo do que Larissa esperava. Uma sedação leve, alguns minutos de desconforto, e depois ela acordou na sala de recuperação sentindo-se grogue, mas bem. Doutor. Rafael veio vê-la 1 hora depois com um sorriso satisfeito. Coletamos 14 óvulos de excelente qualidade. Agora é aguardar. Quanto tempo até sabermos se funcionou? 5 dias para confirmar a fertilização. Se tudo correr bem, fazemos a transferência na semana que vem. Adriano estava esperando na sala ao lado, folheando revistas sem realmente lê-las. Quando a viu, se levantou imediatamente. Como foi? Bem. Meio zonza ainda, mas bem. Ela se sentou ao lado dele. E você? Estranho. Ele passou a mão pelos cabelos. Muito clínico para algo que deveria ser, bem, íntimo. A honestidade dele a tocou. Não é exatamente como a gente imagina quando pensa em ter filhos, né? Não, mas talvez não seja sobre como começou, e sim sobre onde vamos a partir daqui. Eles passaram o resto da tarde na casa de Adriano. Larissa deveria ficar de repouso, e ele insistiu que seria mais confortável do que seu apartamento pequeno. Ela se estabeleceu no sofá da sala com vista para o jardim, e ele trabalhou no laptop próximo, sempre atento para ver se ela precisava de alguma coisa. Adriano, disse ela no final da tarde, enquanto ele preparava um chá. Posso perguntar uma coisa pessoal? Claro. Você está arrependido de ter estruturado as coisas desta forma? Ele parou de mexer o chá e a olhou. Por que está perguntando? Porque você parece, sei lá, melancólico, desde que saímos do hospital. Adriano trouxe o chá e se sentou na poltrona em frente a ela. Não estou arrependido exatamente, mas hoje me fez pensar em como as coisas poderiam ter sido diferentes se... Se o quê? Se eu tivesse conhecido você antes, em circunstâncias normais. Ele a olhou diretamente nos olhos. Se a gente tivesse se conhecido numa festa, ou num café, ou em qualquer lugar que pessoas normais se conhecem. O coração de Larissa acelerou. Adriano, eu sei que não podemos refazer o passado. E eu não me arrependo das escolhas que nos trouxeram até aqui. Mas às vezes me pergunto como seria se pudéssemos ter começado do zero. Talvez você nunca tivesse reparado em mim. Uma arquiteta desempregada da periferia não exatamente circula nos seus ambientes. Eu teria reparado. A certeza na voz dele a fez estremecer. Larissa,
Você acha mesmo que precisei de uma investigação de antecedentes para saber que você é especial? Bastou 5 minutos de conversa no meu escritório. Ela não soube o que responder. Havia algo na intensidade do olhar dele que a fazia querer se esconder e se aproximar ao mesmo tempo. O que estamos fazendo? Perguntou em voz baixa. Criando uma criança juntos. Não, eu quero dizer, isso. Ela gesticulou entre eles. Essa conversa, essa tensão, esse jeito como você me olha, às vezes. Adriano se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Estamos descobrindo que acordos comerciais não impedem sentimentos reais. E isso é bom ou ruim? Não sei, mas é real. Eles ficaram em silêncio por um tempo, o peso da admissão pairando no ar. Lá fora, o sol começava a se pôr, pintando o jardim em tons dourados. Adriano, Larissa disse finalmente, eu preciso ser honesta sobre uma coisa. O quê? Eu estou começando a ter medo. Do procedimento? De você. A confissão saiu antes que ela pudesse se censurar. Estou com medo de me apaixonar por você. O silêncio que se seguiu foi carregado de eletricidade. Adriano a olhava como se ela tivesse acabado de confessar seus maiores segredos, o que em certo sentido havia feito. E por que isso seria ruim? Perguntou ele a voz baixa. Porque mudaria tudo. O acordo, a criança, nossa capacidade de manter isso. Ela procurou pelas palavras certas. Civilizado. Talvez civilizado seja superestimado. Adriano. Ele se levantou da poltrona e caminhou até a janela, as mãos nos bolsos. Larissa, posso te contar uma coisa que nunca contei para ninguém? Claro. Quando decidi que queria ter um filho, passei meses pensando em como fazer isso da forma mais eficiente possível. Pesquisei agências, avaliei candidatas, criei critérios objetivos. Tudo muito racional, muito controlado. Ele se virou para olhá-la. E então eu vi seu projeto de graduação, li sobre sua história e pela primeira vez em anos tomei uma decisão baseada puramente na intuição. Que tipo de decisão? Que eu queria que fosse você, não por causa dos seus genes ou da sua situação financeira, mas porque alguma coisa em mim reconheceu alguma coisa em você. Larissa sentiu como se o ar tivesse saído dos seus pulmões. O que você está dizendo? Estou dizendo que talvez isso nunca tenha sido apenas um acordo comercial. Pelo menos não para mim. Ela o encarou, tentando processar as implicações do que ele havia acabado de admitir. Desde o começo? Desde que você entrou no meu escritório e me olhou como se eu fosse completamente louco, mas se sentou mesmo assim para ouvir o que eu tinha a dizer. Eu precisava do dinheiro. Precisava. Mas você também poderia ter saído porta afora e me mandado para o inferno. Muita gente faria isso. Ele caminhou de volta para perto dela, mas não se sentou. Em vez disso, você ficou. Fez perguntas inteligentes, negociou como uma igual, me desafiou quando achou necessário. E a cada conversa, eu me convencia mais de que havia escolhido a pessoa certa. Para ser mãe do seu filho. Para ser minha parceira nisso, em tudo isso. O telefone de Adriano tocou, quebrando o momento. Ele olhou para a tela e franziu a testa. Preciso atender. É urgente. Ele se afastou para atender a ligação, falando em voz baixa em inglês. Larissa aproveitou o tempo sozinha para tentar organizar seus pensamentos. Tudo estava acontecendo muito rápido, mudando muito rapidamente. O que havia começado como uma transação desesperada estava se transformando em algo muito mais complexo e emocionalmente carregado. Quando Adriano voltou, sua expressão estava séria. Tudo bem? Perguntou. Meu sócio em um projeto em Miami. Surgiram algumas complicações. Ele se sentou na beira da mesa de centro. Larissa, eu vou precisar viajar. Quando? Amanhã de manhã. Pode ser uma semana, talvez mais. Ela tentou esconder a decepção que sentiu. Tudo bem, eu entendo. O timing é péssimo, com os resultados da fertilização saindo nos próximos dias. Adriano, é trabalho, eu entendo. Você entende, mas não gosta.
A observação a pegou desprevenida pela precisão. Não tenho direito de não gostar. Não somos... O quê? Não somos o quê? Casados, namorando, qualquer coisa que me daria o direito de ficar chateada porque você precisa viajar a trabalho. Adriano a olhou por um longo momento. E se fôssemos? Como assim? E se eu cancelasse a viagem? E se eu dissesse para o meu sócio resolver sozinho porque eu não quero deixar você neste momento? O coração dela disparou. Você faria isso? Faria. Se você pedisse. Larissa olhou para ele, para a sinceridade no rosto dele, e sentiu uma avalanche de emoções que não estava preparada para lidar. Queria pedir para ele ficar. Queria mais do que deveria. E isso a assustava mais do que qualquer procedimento médico. Vá, disse finalmente. Resolva seus negócios. Eu vou ficar bem. Tem certeza? Tenho. Ele assentiu lentamente. Está bem, mas eu quero que você me ligue se precisar de qualquer coisa. Qualquer coisa, Larissa. Não importa que horas ou onde eu estiver. Está bem. E quero que você pense no que conversamos hoje. Sobre o que isso está se tornando. Adriano, não estou pedindo uma resposta agora. Só estou pedindo para você pensar. Na manhã seguinte, Adriano passou no apartamento dela antes de ir para o aeroporto. Quando Larissa abriu a porta, ele estava diferente novamente, de volta ao terno impecável e à postura de executivo. Mas havia algo nos olhos dele que não existia antes. Cuide-se, disse entregando um cartão a ela. Se qualquer coisa acontecer com os resultados dos exames, ligue para esse número. É meu assistente em Miami. Ele sabe onde me encontrar 24 horas por dia. Está bem. Eles ficaram parados na porta por um momento. Larissa teve a impressão de que ele queria dizer algo mais, mas se conteve. Tchau, disse finalmente. Tchau. Depois que ele saiu, Larissa se sentou na cozinha com uma xícara de café, olhando para o cartão que ele havia deixado. Embaixo do número do assistente, ele havia escrito à mão: Você vai ficar bem. Nós vamos ficar bem. 3 dias depois, Dr. Rafael ligou com os resultados. Larissa, tenho boas notícias. 8 óvulos foram fertilizados com sucesso. Temos embriões viáveis. Ela sentou-se na beirada da cama, o coração batendo forte. 8? 8. É um número excelente. Vamos usar os 2 melhores para a transferência e congelar o resto. Quando? Podemos fazer amanhã se você estiver pronta. Amanhã. De repente tudo ficou muito real novamente. Sim, estou pronta. Depois de desligar com o Dr. Rafael, Larissa ficou sentada em silêncio por um longo tempo. Em menos de 24 horas, ela poderia estar grávida. Carregar dentro dela uma criança com metade dos genes de Adriano. Ela pegou o telefone e ligou para o número do assistente dele. Alô, este é Michael. Como posso ajudá-la? Oi, aqui é Larissa Vasconcelos. Preciso falar com Adriano. Claro, senhora Vasconcelos. Ele está em reunião, mas disse para interrompê-lo se a senhora ligasse. Um momento. Alguns segundos depois, a voz familiar dele veio através da linha. Larissa, está tudo bem? Os embriões. 8 deram certo. O silêncio do outro lado foi breve, mas ela conseguiu ouvir sua respiração. E a transferência? Amanhã. Amanhã. Ele repetiu a palavra como se estivesse tentando processar. Como você está se sentindo? Assustada, animada, confusa. Ela fez uma pausa. Solitária. Larissa, eu sei que você precisa estar aí. Eu sei que é trabalho importante. Mas eu queria que você soubesse que amanhã pode ser o dia que nosso filho é concebido e você não vai estar aqui. Eu posso pegar um voo esta noite. Não. A resposta foi automática. Não faça isso por mim. Estou fazendo por nós. Pelos 3. Os 3? Você, eu e a criança que pode começar a existir amanhã. Larissa fechou os olhos, sentindo lágrimas ameaçarem. Adriano, o que estamos fazendo? Estamos criando uma família da única forma que sabemos. A voz dele estava suave, íntima.
E talvez descobrindo que família não precisa seguir regras convencionais para ser real. Você realmente vai voltar? Já estou indo para o aeroporto. Naquela noite, enquanto esperava Adriano chegar de Miami, Larissa se deu conta de que havia passado por uma linha invisível. Não estava mais apenas cumprindo um acordo comercial. Estava construindo algo com ele, algo que não tinha nome ainda, mas que era real e assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Quando ele bateu na porta às 2 da madrugada, ainda de terno amarrotado e com cara de cansado, ela o abraçou sem pensar. E quando ele retribuiu o abraço, segurando-a como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, ela soube que não havia mais volta. Amanhã, eles criariam uma criança juntos, e depois disso, descobririam juntos o que mais podiam criar. Obrigada por ter voltado, sussurrou contra o peito dele. Obrigado por ter ligado, sussurrou de volta. E pela primeira vez desde que tudo começou, o futuro não parecia assustador. Parecia cheio de possibilidades. A manhã da transferência do embrião amanheceu cinzenta e chuvosa, como se o céu de São Paulo estivesse refletindo o turbilhão de emoções dentro de Larissa. Ela acordou às 5 da manhã no sofá da casa de Adriano, onde havia passado a noite depois que ele chegou de Miami. Não haviam dormido juntos, ainda mantinham essa linha, mas a proximidade dele no quarto ao lado a tranquilizou de uma forma que não esperava. Encontrou-o na cozinha, já vestido e preparando café. Mesmo depois de uma noite mal dormida e do jet lag, ele parecia composto, mas havia uma tensão em seus movimentos que ela aprendeu a reconhecer. Bom dia, disse ela, aceitando a xícara que ele ofereceu. Bom dia, dormiu bem? Não muito. E você? Também não. Ele se encostou no balcão, observando-a. Como está se sentindo? Como se fosse pular de paraquedas sem nunca ter pulado antes. Adriano sorriu, o primeiro sorriso genuíno dela amanhã. Acho que é uma analogia perfeita. O caminho para o hospital foi silencioso, mas não desconfortável. Adriano dirigia com uma mão no volante e a outra disponível para ela segurar quando a ansiedade crescia. Larissa olhava pela janela, observando a cidade acordar, pensando que talvez fosse a última vez que veria São Paulo como uma mulher não grávida. Dr. Rafael os recebeu com seu sorriso tranquilizador habitual, mas havia uma solenidade no procedimento que não existira nas consultas anteriores. Este era um momento decisivo. Os embriões estão perfeitos, disse ele, mostrando as imagens microscópicas. 2 blastocistos de categoria AAA, a melhor qualidade possível. Larissa olhou para as imagens que poderiam se tornar seus filhos, porque sim, eram 2 embriões, 2 possibilidades de vida. A realidade de que poderia estar carregando gêmeos a atingiu como um raio. Gêmeos, murmurou. É uma possibilidade, Dr. Rafael confirmou. Cerca de 30% de chance com 2 embriões. Vocês gostariam de transferir apenas um? Larissa olhou para Adriano, que estava observando as imagens com uma expressão indecifrável. O que você acha? Acho que devemos confiar no protocolo médico, disse ele. Dr. Rafael, qual é sua recomendação? Considerando a idade de Larissa e a qualidade dos embriões, eu recomendaria transferir os 2. Aumenta as chances de gravidez, e mesmo se ambos se implantarem, seria uma gravidez gemelar de baixo risco. Então vamos com os 2, Larissa decidiu, tentando soar mais confiante do que se sentia. O procedimento em si foi surpreendentemente simples. Sem anestesia, apenas um leve desconforto enquanto o Dr. Rafael, guiado por ultrassom, depositava os embriões no lugar exato do útero dela. Adriano segurou sua mão durante todo o processo, seus dedos entrelaçados firmemente. Pronto, disse Dr. Rafael. Agora é esperar e torcer. Larissa teve que ficar deitada por 1 hora após o procedimento. Adriano se sentou na cadeira ao lado da maca e eles conversaram em sussurros sobre coisas triviais, o trânsito, o tempo, qualquer coisa que os distraísse do peso do que acabara de acontecer. Sabe, disse ela em um momento de silêncio,
É estranho pensar que nossos filhos podem estar começando a existir agora mesmo. Nossos filhos. Adriano repetiu as palavras lentamente. Gosto de como isso soa. Mesmo se forem gêmeos? Especialmente se forem gêmeos. Ele sorriu. Sempre quis ter irmãos. Agora posso dar isso para eles. Quando finalmente puderam ir embora, Dr. Rafael deu instruções detalhadas. Repouso relativo por 2 dias. Nada de exercícios pesados. Evitar estresse. O teste de gravidez poderia ser feito em 2 semanas. 2 semanas, Larissa repetiu no carro. Parece uma eternidade. Vai passar rápido, disse Adriano, mas ela podia ver que ele estava tão ansioso quanto ela. De volta à casa dele, Larissa se estabeleceu no sofá da sala com vista para o jardim. Adriano cancelou todas as reuniões do dia para ficar com ela, trabalhando no laptop enquanto ela lia, assistia TV ou simplesmente ficava deitada pensando sobre a possibilidade de vida crescendo dentro dela. No segundo dia, sua mãe ligou. Oi, filha, como você está? Faz tempo que não conversa comigo direito. Larissa sentiu uma pontada de culpa. Nas últimas semanas, havia estado tão absorta com o processo e com Adriano que negligenciara um pouco Miriam. Oi, mãe. Estou bem. Como a senhora está? Bem, tomando os remédios direitinho. A cabeça está mais clara nos últimos dias. Houve uma pausa. Larissa, onde você está? Não parece nossa casa. Estou na casa de um amigo, relacionado ao trabalho. Que tipo de amigo? Larissa olhou para Adriano, que fingiu não estar escutando a conversa. Um amigo importante, mãe. Ah, o tom de Miriam ficou carregado de significado. Esse tipo de amigo importante. Ele é bonito? Mãe. É educado? Trata você bem? Sim, mãe. Muito bem. Então eu quero conhecer ele. A declaração pegou Larissa desprevenida. O quê? Se ele é importante, eu quero conhecer. Traga ele para jantar em casa. Depois que desligou, Larissa ficou olhando para o telefone com expressão preocupada. Adriano notou. Tudo bem? Minha mãe quer conhecer você. Ok. Ele não pareceu alarmado. Quando? Você toparia isso? Claro. Por que não toparia? Porque... Ela procurou por uma explicação que fizesse sentido. Por que nossa situação é complicada? Como vou explicar para ela que você é o pai da criança que eu posso estar carregando, mas que a gente não está namorando exatamente? Quem disse que não estamos namorando? A pergunta a deixou sem palavras. Adriano. Larissa, nos últimos dias eu cancelei reuniões para ficar com você. Você dormiu na minha casa 2 noites seguidas. Eu seguro sua mão durante procedimentos médicos e você me liga quando está assustada. Ele se sentou na beirada do sofá. Se isso não é namorar, então eu não sei o que é. Mas a gente nunca conversou sobre rótulos, sobre definir o que somos. Ele pegou a mão dela. Larissa, eu não preciso de definições. Eu sei o que sinto por você. O coração dela disparou. O que você sente? Adriano a olhou por um longo momento, como se estivesse decidindo quanto da verdade poderia revelar. Sinto que você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida em anos. Sinto que quero estar com você não porque temos um acordo, mas porque não consigo imaginar não estar com você. Sua voz ficou mais baixa. E sinto que estou me apaixonando por você um pouco mais a cada dia. As palavras dele a atingiram como uma onda quente. Era exatamente o que ela estava sentindo, mas tinha medo de admitir. Adriano, você não precisa dizer nada agora. Só pense nisso. Ele se levantou. E marque o jantar com sua mãe. Eu gostaria muito de conhecê-la. Naquela noite, Larissa ligou para Miriam e marcou o jantar para o sábado seguinte. Passaram o resto da semana em uma rotina estranhamente doméstica. Adriano trabalhando de casa para ficar perto dela, fazendo refeições juntos, assistindo filmes no sofá. Era fácil demais imaginar que eram um casal normal esperando para saber se estavam grávidos. Na sexta-feira, uma semana após a transferência, Larissa estava se sentindo enjoada
e com os seios doloridos. Tentou não se empolgar. Dr. Rafael havia avisado que os hormônios do tratamento podiam causar sintomas semelhantes aos da gravidez. Como está se sentindo? Adriano perguntou durante o café da manhã. Enjoada, cansada. Mas pode ser apenas os medicamentos. Ou pode ser nossos bebês fazendo você saber que estão aí. A esperança cautelosa na voz dele fez o coração dela se apertar. Nas últimas semanas, ela havia visto um lado de Adriano que provavelmente poucas pessoas conheciam. Vulnerável, esperançoso, quase ingênuo quando se tratava da possibilidade de ser pai. O jantar de sábado em Cidade Tiradentes foi uma experiência reveladora. Adriano chegou de carro, um modelo mais discreto, não a BMW que costumava usar, vestindo jeans e uma camisa social simples. Ainda assim, ele destoava completamente do ambiente, mas não de uma forma desrespeitosa. Mãe, disse Larissa quando abriu a porta, este é Adriano. Senhora Miriam, disse ele, estendendo a mão com um sorriso genuíno. É um prazer conhecê-la. Miriam o estudou por um momento, e Larissa prendeu a respiração. Sua mãe sempre fora boa em ler pessoas, mesmo com a doença. Você é bonito mesmo, disse finalmente, fazendo Larissa corar e Adriano rir. Obrigado. A Larissa puxou a senhora. Durante o jantar, um sanduíche de frango que Larissa havia preparado, Adriano conversou com Miriam sobre tudo, desde sua infância até seus planos para o futuro. Ele a tratava com o respeito que ela merecia, ouvia suas histórias com atenção genuína, e quando ela ocasionalmente se confundia ou repetia algo, ele simplesmente seguia a conversa como se nada tivesse acontecido. Então, Adriano, disse Miriam durante a sobremesa, suas intenções com minha filha são sérias? Mãe! Larissa protestou, mas Adriano a tranquilizou com um olhar. Muito sérias, senhora Miriam. Estou apaixonado por sua filha. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Era a primeira vez que ele usava a palavra apaixonado explicitamente, e a primeira vez que Larissa ouvia isso na frente de sua mãe. Bom, disse Miriam finalmente, porque ela também está apaixonada por você. Posso ver nos olhos dela. No caminho de volta para casa, eles ficaram em silêncio por um tempo. Finalmente, Adriano falou. Sua mãe é incrível. Obrigada. Ela gostou de você. E o que ela disse sobre você estar apaixonada? Ele a olhou rapidamente antes de voltar os olhos para a estrada. É verdade. Larissa respirou fundo. Não havia mais sentido em negar. Sim, é verdade. O sorriso que se espalhou pelo rosto dele poderia ter iluminado a cidade inteira. Então somos dois. Uma semana depois, era a hora do teste de gravidez. Dr. Rafael insistiu em fazer um exame de sangue no hospital, mais preciso que os testes de farmácia. Eles foram juntos, de mãos dadas, tentando controlar a ansiedade. Os resultados ficam prontos em 2 horas, disse a enfermeira depois de coletar o sangue. 2 horas que pareceram 2 dias. Eles caminharam pelo shopping próximo ao hospital. Almoçaram sem muito apetite. Tentaram se distrair olhando vitrines. Mas a tensão era palpável. Quando voltaram ao consultório, Dr. Rafael os estava esperando com uma expressão que Larissa não conseguiu interpretar. Sentem-se, disse ele. O coração dela disparou. É negativo? Não. Dr. Rafael sorriu. É positivo. Muito positivo. O mundo parou. Larissa sentiu como se todas as outras sensações tivessem desaparecido, exceto o som do próprio coração batendo. Positivo? Repetiu. Seus níveis de HCG estão em 1200. É um número excelente para 2 semanas. Doutor. Rafael se inclinou para a frente. Larissa, você está grávida. Ela olhou para Adriano, que estava sorrindo com lágrimas nos olhos. Estou grávida, repetiu, como se precisasse ouvir as palavras para acreditar. E há mais, disse Dr. Rafael. Com base nos níveis hormonais há uma boa chance de serem gêmeos. Vamos confirmar no ultrassom na semana que vem. Adriano estendeu a mão e ela a pegou, seus dedos se entrelaçando automaticamente. Estamos grávidos, disse ele, a voz embargada. No carro,
Depois que saíram do hospital, eles se beijaram pela primeira vez. Foi suave, tentativo no início, depois mais intenso quando ambos perceberam que finalmente podiam parar de lutar contra o que sentiam. Eu te amo, disse Adriano contra os lábios dela. Eu também te amo, ela respondeu. E finalmente tudo fez sentido. Naquela noite na casa dele, eles conversaram até tarde sobre tudo. Nomes de bebês, como seria criar gêmeos, como combinar suas vidas de forma definitiva. Era como se a confirmação da gravidez tivesse derrubado a última barreira entre eles. Adriano, disse Larissa quando estavam deitados no sofá, a cabeça dela no ombro dele. Você se arrepende de como tudo começou? Do acordo? Da forma clínica? Nunca, disse ele sem hesitar, porque foi o que nos trouxe até aqui, e aqui é perfeito. Mesmo que tenha começado como uma transação comercial. Larissa, olha onde estamos agora. Você acha que isso ainda parece uma transação comercial? Ela olhou ao redor da sala onde haviam passado tantas noites conversando, onde ele havia cuidado dela durante os tratamentos, onde eles haviam descoberto que estavam apaixonados. Não, parece um lar. Exatamente. E vai ser o lar dos nossos filhos. Filhos. Ela sorriu. Ainda é estranho dizer isso. Vai se acostumar. Ele beijou o topo da cabeça dela. Porque você vai ser uma mãe incrível. E você vai ser um pai incrível. Vamos descobrir juntos. Uma semana depois, o ultrassom confirmou. Eram gêmeos. 2 pequenos pontos no monitor, cada um com seu próprio batimento cardíaco forte e rápido. Larissa chorou olhando para a tela, e Adriano segurou sua mão tão apertado que ela teve certeza de que ele estava tentando não chorar também. Meninos, meninas? Perguntou. Ainda é cedo para saber, disse Dr. Rafael, mas ambos estão se desenvolvendo perfeitamente. Naquela noite, Larissa se mudou oficialmente para a casa de Adriano. Não porque o acordo exigia, mas porque não conseguiam mais imaginar viver separados. Ela manteve seu apartamento. Agora que não precisava mais se preocupar com dinheiro, podia guardar como um refúgio se algum dia precisasse. Mas olhando para Adriano montando o berço que haviam comprado naquela tarde, 2 berços na verdade, ela soube que nunca precisaria. Adriano, disse, observando-o lutar com as instruções de montagem. Obrigada. Pelo quê? Por ter me feito aquela proposta maluca, por ter mudado minha vida, por ter me dado uma família. Ele parou o que estava fazendo e a olhou. Larissa, você me deu muito mais do que eu te dei. O que eu te dei? Propósito. Amor. Um futuro que vale a pena construir. Ele caminhou até ela e colocou as mãos na barriga ainda lisa. Você me deu tudo. E naquele momento, com as mãos dele em sua barriga e 2 bebês crescendo dentro dela, Larissa soube que o acordo mais arriscado da sua vida havia se tornado a decisão mais certa que já havia tomado. Às vezes, os melhores finais começam com os começos mais improváveis. 6 meses depois, Larissa estava sentada no balanço do jardim da casa que agora chamava de lar, uma mão na barriga proeminente e a outra segurando um copo de suco de laranja. Os gêmeos, um menino e uma menina, como haviam descoberto no 5º mês, estavam particularmente ativos naquela tarde de sábado, chutando e se mexendo como se estivessem dançando lá dentro. Ei, vocês 2, murmurou, acariciando a barriga. A mamãe está tentando relaxar aqui. Eles não estão te deixando em paz? Adriano apareceu na porta da cozinha, carregando uma bandeja com sanduíches e água gelada. Nos últimos meses, ele havia se tornado obcecado em garantir que ela se alimentasse corretamente e se hidratasse constantemente. Seu filho está usando a costela da mamãe como saco de pancada. Larissa sorriu. E sua filha aparentemente decidiu que minha bexiga é um trampolim. Meu filho e minha filha? Adriano se sentou ao lado dela no balanço, colocando a bandeja na mesinha próxima. Quando eles se comportam mal, são meus. Quando são anjinhos, são seus. Exatamente. Ela se recostou contra ele,
aproveitando o calor do corpo dele e o cheiro do perfume que havia aprendido a associar com segurança e amor. É assim que funciona. A gravidez havia sido mais fácil do que qualquer um dos dois esperava. Enjoos matinais moderados no primeiro trimestre, alguns inchaços e dores nas costas agora no terceiro, mas nada fora do normal para uma gravidez gemelar. Doutor. Rafael estava satisfeito com o desenvolvimento dos bebês, e Larissa havia conseguido continuar trabalhando como arquiteta-chefe nos projetos sustentáveis da empresa de Adriano até o 7º mês. Como foi a reunião com os investidores alemães? Perguntou. Perfeita. Eles ficaram impressionados com o projeto do conjunto habitacional em Itaquera. Disseram que é exatamente o tipo de inovação sustentável que queriam ver. Adriano beijou o topo da cabeça dela. Seu projeto, sua visão. Eles querem expandir a parceria para 5 novos empreendimentos. Nosso projeto, corrigiu. Você que teve a coragem de apostar numa arquiteta desconhecida. Numa arquiteta brilhante que acontece de ser a mulher da minha vida e mãe dos meus filhos. O celular de Larissa tocou, interrompendo o momento romântico. Era sua mãe. Oi, mãe. Larissa, filha. Onde você botou aquele remédio novo? O azul? Larissa suspirou suavemente. Miriam estava tendo mais dias difíceis ultimamente. A doença progredindo apesar dos melhores medicamentos disponíveis. Ela havia contratado uma cuidadora para ficar com a mãe durante o dia, mas ainda se preocupava constantemente. Está na cozinha, mãe, no armário ao lado da geladeira. A dona Carmen pode te ajudar a encontrar. Ah, é verdade. A Carmen está aqui, sim. Houve uma pausa. Filha, como estão meus netinhos? Larissa sorriu. Nos dias bons, Miriam se lembrava perfeitamente da gravidez e ficava empolgada com a ideia de ser avó. Estão bem, mãe. Muito ativos hoje. E o Adriano? Ele está cuidando bem de você? Está sim. Ele está aqui do meu lado. Diga para ele que eu disse oi. E que se ele não cuidar da minha filha direito, vai ter que se explicar comigo. Adriano riu ao ouvir. Diga para ela que eu não me atreveria a decepcionar a senhora Miriam. Depois que desligou, eles ficaram em silêncio confortável por um tempo, observando o jardim que havia se tornado o lugar favorito de Larissa na casa. Adriano havia mandado plantar várias árvores frutíferas, jabuticabeiras, mangueiras, limoeiros, pensando nos filhos brincando lá no futuro. Adriano, disse ela de repente, você tem medo? De quê? De ser pai, de não saber o que fazer, de estragar tudo. Ele ficou em silêncio por um momento, considerando a pergunta. Apavorado, admitiu finalmente. Toda vez que penso em segurar eles pela primeira vez, em ser responsável por 2 pessoas pequenas que vão depender de mim para tudo, é aterrorizante. Pelo menos somos 2 apavorados. Pelo menos. Ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos como haviam feito centenas de vezes nos últimos meses. Mas eu também nunca me senti tão pronto para alguma coisa. Sabe por quê? Por quê? Porque vou fazer isso com você. E você vai ser uma mãe incrível. Tá, como pode ter tanta certeza? Porque você já é uma mãe incrível. O jeito como você conversa com eles na barriga, como você se preocupa com cada consulta médica, como você já comprou 15 livros sobre desenvolvimento infantil. Ele sorriu. E porque você cuidou da sua mãe a vida inteira. Eu vi como você é com as pessoas que ama. Larissa sentiu lágrimas picarem os olhos. Algo que acontecia com frequência desde que os hormônios da gravidez haviam assumido o controle. E você vai ser um pai incrível porque já prova todo dia que é capaz de colocar a família antes de tudo. Família. Adriano repetiu a palavra como se estivesse saboreando. Ainda é surreal às vezes. O quê? Ter uma família de verdade. Por tanto tempo foi só eu, construindo uma empresa, acumulando dinheiro, mas sempre sozinho. Ele olhou para ela. Agora olho para o futuro e vejo você, nossos filhos, aniversários, natais, férias em família,
Uma vida inteira de momentos juntos. Não se arrepende de como chegamos até aqui? Jamais. Cada decisão que tomamos, cada conversa difícil, cada momento de incerteza, tudo nos trouxe para este exato lugar. Ele colocou a mão na barriga dela e imediatamente os bebês reagiram com chutes. Eles sabem que é o papai. Eles te conhecem há meses. Você conversa com eles todas as noites. Porque quero que eles saibam desde o começo que são amados. Naquela noite, depois do jantar, eles estavam organizando o quarto dos bebês. Uma tarefa que Adriano insistia em refazer a cada semana, garantindo que tudo estivesse perfeito. Larissa estava sentada na cadeira de amamentação que ele havia comprado, observando-o dobrar e redobrar as roupinhas minúsculas. Adriano, você já dobrou essas roupas 3 vezes esta semana. Eu sei, mas quero que tudo esteja perfeito para quando eles chegarem. Faltam apenas 6 semanas. 6 semanas, repetiu, como se o tempo fosse ao mesmo tempo uma eternidade e um piscar de olhos. O telefone tocou. Era Dr. Rafael. Larissa, como você está se sentindo hoje? Bem, um pouco cansada, mas bem. E contrações? Qualquer coisa irregular? Não, nada. Por quê? Suas últimas análises de sangue mostraram alguns marcadores que quero acompanhar de perto. Nada alarmante, mas com gêmeos precisamos ser extra cuidadosos. Gostaria que você viesse amanhã para um check-up. Depois que desligou, Adriano estava ao lado dela com expressão preocupada. O que foi? Exames de rotina. Ele só quer acompanhar mais de perto. Ela tentou soar tranquila, mas também estava um pouco nervosa. Vou cancelar as reuniões de amanhã. Adriano, não precisa... Preciso sim. Ele se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãos. Larissa, você e os bebês são a coisa mais importante do mundo para mim. Reuniões podem esperar. Na manhã seguinte, no consultório de Dr. Rafael, eles descobriram que o médico estava sendo cauteloso sobre sinais precoces de pré-eclâmpsia. Pressão alta que poderia ser perigosa para Larissa e os bebês. É completamente controlável, tranquilizou o Dr. Rafael. Mas vou querer vê-la 2 vezes por semana a partir de agora. E se houver qualquer sintoma, dor de cabeça forte, visão borrada, dor no abdômen superior, vocês vêm imediatamente. E os bebês? Adriano perguntou a voz tensa. Os bebês estão perfeitos. Crescendo no ritmo ideal, batimentos cardíacos fortes. Estamos apenas sendo preventivos. No caminho de volta para casa, Adriano estava quieto demais. Ei, disse Larissa tocando o braço dele. Está tudo bem. Como pode ter certeza? Porque Dr. Rafael disse que é controlável. Porque os bebês estão bem. E porque eu me sinto bem. Mas e se... Adriano. Ela fez ele parar o carro e olhar para ela. Você não pode passar as próximas 6 semanas imaginando cenários catastróficos. Nossos filhos precisam que você seja forte, não aterrorizado. Ele respirou fundo. Você tem razão. É que... a ideia de perder vocês... Não vai perder, eu prometo. 3 semanas depois, na 37ª semana de gestação, Larissa acordou às 5 da manhã com uma dor estranha nas costas. A princípio pensou que fosse a posição em que havia dormido, mas a dor persistiu e começou a vir em ondas regulares. Adriano, sussurrou, balançando o ombro dele suavemente. Acho que é hora. Ele sentou na cama imediatamente, totalmente desperto. Hora? As contrações começaram há 1 hora, estão ficando mais regulares. Nos próximos 20 minutos, Adriano se transformou no homem mais eficiente do planeta. Pegou a mala que estava pronta há semanas, ligou para Dr. Rafael, chamou um táxi, dirigir estava fora de questão no estado nervoso em que se encontrava, e ligou para Carmen para avisar que cuidasse de Miriam. No hospital, as coisas aconteceram rapidamente. Doutor. Rafael confirmou que Larissa estava em trabalho de parto, dilatação de 6 centímetros e progredindo rapidamente. Com gêmeos, especialmente nesta idade gestacional, vamos fazer uma cesariana, explicou. Mais seguro para todos. Cesariana? Adriano parecia ter perdido toda a cor do rosto.
É um procedimento muito comum, muito seguro. Dr. Rafael o tranquilizou. Em 2 horas vocês vão estar segurando seus bebês. A preparação para a cirurgia passou como um borrão. Larissa foi levada para a sala de cirurgia, Adriano vestiu os trajes cirúrgicos e de repente estavam lá, cercados por médicos e enfermeiras, prestes a conhecer seus filhos. Está pronta? Dr. Rafael perguntou por cima da cortina que bloqueava a visão da incisão. Pronta, Larissa respondeu apertando a mão de Adriano. Aqui vem o primeiro bebê, anunciou o Dr. Rafael. E então, um choro forte e indignado preencheu a sala. É um menino! Dr. Rafael ergueu um bebê pequeno, mas perfeitamente formado. E ele tem pulmões excelentes! Larissa começou a chorar ao ver o filho pela primeira vez. Ele era perfeito, minúsculo, mas perfeito. Cabelos escuros como o pai, pele rosada e saudável. E aqui vem a irmãzinha, Dr. Rafael anunciou momentos depois. O segundo choro foi mais suave, mas igualmente forte. A menina era ligeiramente menor que o irmão, mas igualmente perfeita. Cabelos claros como a mãe, mas os mesmos olhos escuros de Adriano quando os abriu brevemente. São perfeitos, Adriano sussurrou, lágrimas correndo pelo rosto. São absolutamente perfeitos. As próximas horas passaram como um sonho. Os bebês foram examinados, pesados, medidos. Gabriel pesava 2,8 quilos, Sofia pesava 2,5 quilos, pesos excelentes para gêmeos nascidos com 37 semanas. Quando finalmente Larissa pôde segurá-los, um em cada braço, com Adriano sentado na beirada da cama hospitalar, olhando para os 3 com expressão de puro deslumbramento, ela soube que não havia palavras para descrever aquela sensação. Oi, meus amores! Sussurrou para os bebês que dormiam pacificamente em seus braços. Eu sou a mamãe de vocês. E eu sou o papai, Adriano acrescentou, tocando suavemente a mãozinha minúscula de Sofia. E nós amamos vocês mais do que vocês podem imaginar. Adriano, disse Larissa olhando para ele. Obrigada. Pelo quê? Por ter tornado tudo isso possível. Por ter me dado eles. Por ter me dado você. Larissa, você me deu uma família inteira, um propósito, um futuro, tudo o que realmente importa. Ele beijou a testa dela suavemente. Eu que deveria estar agradecendo. Então somos 2 muito gratos. Somos uma família muito grata. 3 dias depois, eles levaram Gabriel e Sofia para casa. Miriam estava lá esperando, tendo um dia especialmente lúcido, graças à excitação de conhecer os netos. Quando colocaram os bebês nos braços dela, Larissa viu sua mãe voltar completamente. Por alguns momentos preciosos, ela era novamente a mulher forte e carinhosa que havia criado Larissa sozinha. Eles são lindos, Miriam murmurou, olhando alternadamente para cada bebê. Perfeitos. Vocês vão ser pais maravilhosos. Naquela noite, depois que Miriam foi embora, e os bebês estavam dormindo nos berços, Larissa e Adriano se sentaram no sofá da sala, exaustos, mas felizes. Conseguimos, disse ela, se recostando contra ele. Conseguimos. Você se lembra de quando tudo isso começou, com aquela proposta maluca no seu escritório? Lembro de você me olhando como se eu fosse completamente insano. Você era completamente insano, ela riu. Quem oferece um acordo desses para uma completa estranha? Um homem muito solitário que não sabia que estava procurando por amor. E você sabia que estava procurando por amor? Não conscientemente, mas acho que minha alma sabia. Ele a beijou no topo da cabeça. Por isso escolhi você, não pelos seus genes ou pela sua situação financeira, porque alguma coisa em mim reconheceu alguma coisa em você. Alma gêmea? Algo assim. Eles ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo os ruídos suaves dos bebês dormindo no quarto ao lado. Era difícil acreditar que apenas 10 meses antes, Larissa era uma arquiteta desempregada, lutando para pagar os remédios da mãe, e Adriano era um empresário solitário que achava que poderia ter um filho através de um acordo comercial. Adriano, disse ela de repente, eu te amo. Eu também te amo. Não,
Quero dizer, eu te amo de uma forma que nem sabia que era possível. Você não apenas me deu filhos, você me deu uma vida inteira. E você me deu uma alma inteira. Do quarto dos bebês veio um choro suave. Sofia acordando para a mamada da meia-noite. Minha vez, disse Adriano levantando-se. Nossa vez, corrigiu Larissa, levantando-se também. Eles caminharam juntos para o quarto, onde Sofia estava acordando e Gabriel ainda dormia profundamente. Adriano pegou a filha no colo com a delicadeza de quem segura algo infinitamente precioso, enquanto Larissa se preparava para amamentar. Oi, princesa, murmurou Adriano para Sofia. Papai está aqui. E enquanto observava o homem que amava falando suavemente com a filha deles, enquanto sentia o peso reconfortante do filho dormindo no berço ao lado, Larissa soube que havia encontrado seu para sempre. Não da forma como havia imaginado quando era jovem. Não havia sido um encontro romântico em um café ou um namoro tradicional. Havia começado com uma proposta impossível feita por um homem desesperadamente solitário para uma mulher desesperadamente necessitada. Mas o amor, descobriu ela, nem sempre chega da forma como esperamos. Às vezes ele chega disfarçado de loucura, de necessidade, de acordos comerciais que se transformam em algo muito maior que a soma de suas partes. Às vezes o amor chega quando você menos espera, vindo da pessoa que você menos espera, oferecendo exatamente o que você não sabia que precisava. E às vezes, se você tiver muita sorte, esse amor não apenas transforma sua vida. Ele cria vida nova, constrói famílias, e prove que os finais mais bonitos podem nascer dos começos mais improváveis. Dê-me um bebê e eu apago sua dívida, havia sido a proposta. Mas o que Adriano realmente havia dito sem saber era: dê-me uma chance de te amar, e eu te darei uma vida inteira de felicidade. E Larissa, sem saber, havia respondido: dê-me uma razão para confiar, e eu te darei meu coração. No final, eles haviam dado um ao outro muito mais do que qualquer contrato poderia estipular. Haviam dado um ao outro tudo. Às vezes, os acordos mais arriscados nos levam exatamente onde precisamos estar. E você? Já teve que escolher entre o coração e a razão? Já tomou uma decisão que parecia loucura, mas que mudou sua vida para melhor? Deixe nos comentários qual foi a escolha mais corajosa da sua vida. Aquela que, olhando para trás, você sabe que foi a decisão certa, mesmo parecendo impossível na época. Porque assim como Larissa e Adriano descobriram, às vezes o caminho para nosso destino não é uma linha reta, mas uma jornada cheia de surpresas que nos leva exatamente onde nosso coração sempre soube que pertencíamos.